Boa noite, terceira igreja, já aqui quase meia-noite, o dia acabando, o sono já chegando, mas eu queria deixar aqui para você que não levar isso em conta, nem nosso olhar já um pouco cansado do dia de hoje, mas eu queria deixar aqui um resumo da nossa devocional de hoje. Eu já oramos hoje aqui no grupo, então por isso já estaria partindo aqui diretamente para a devocional que trouxemos hoje mais cedo, relembrando os aspectos mais importantes, talvez lembrando de outros que não falamos, mas colocando em essência aqui nesse finalzinho de dia de quarta-feira, dia 22 de abril, né? A importância do guardião que temos ao nosso lado, a importância do Deus que é grande em nos guardar, que não dormita nem dorme e que vigia a nossa vida e nos abençoa, ok? Salmo 121, verso 1 ao 8, todo o salmo que nos diz, cântico de romagem: eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Amém, queridos? Este salmo, dentre muitas coisas, me faz pensar na seguinte cena. Imagine que por algum privilégio, por algum motivo familiar, ou que você adquiriu, que Deus te deu essa graça, que você tenha um guarda-costas excelente, bem treinado, né, ao seu dispor, bem qualificado, e que você pode contactá-lo 24 horas por dia, ou, no caso, 2 ou 3, né, fortalecendo mais ainda a dinâmica de operação para te ajudar. Mas imagine que você se depare nesse mesmo período com alguém que te aborda ou com alguma pessoa que chega próximo de sua residência ou de sua própria vida, te ameaçando agredir fisicamente ou roubar alguma coisa, embora de pouco valor que você tenha. Então, você preocupado, pode ser que por descuido ou vamos dizer assim, distraído, não lembre que você tem um guarda-costas. Mas muitas vezes não é nem questão de lembrar. Muitas vezes nós ficamos tão presos, sufocados com um problema, que nós divagamos o olhar e não lembramos do que temos à nossa volta. E muitas vezes, imagine essa pessoa que tem o guarda-costas ligando então para um órgão público de segurança mais vulnerável. Não que o órgão público de segurança seja ruim, mas se você tem um guarda-costas particular à sua disposição, né, para contactá-lo, para ter ao seu dispor, de maneira que te atenda de forma oportuna e eficaz, por que então terceirizar o pedido de algo que você tem bem pertinho de você? Esse salmo não diz isso de forma tão clara, mas ele deixa essas entrelinhas bem claras, quando o salmista mostra que muitas vezes quando estamos numa situação complicada, nebulosa, muitas vezes nós tendemos a colocar os nossos olhos fixos naquilo que não deveriam se fixar primeiramente. E ele então faz uma pergunta. Cuidado com a interpretação desse texto. Eu e você devemos ter muito cuidado. Pode se tornar uma armadilha. Ele não diz que dos montes vem o seu socorro, mas ele diz: eleva os olhos para os montes. 2 pontos. Ele pergunta: de onde me virá o socorro? Eu estou olhando para as alturas. Alguns achavam naquele tempo que as alturas, os montes elevados forneciam algum poder. Não é essa a expectativa do salmista. Ele quer mostrar justamente o contrário, que nós como servos de Deus confiamos e esperamos no Criador, não na criatura, não nas criaturas. Nós devemos sim usar daquilo que é bom, né? Do poder daquilo que Deus dá à criação no sentido da amizade, dos recursos humanos, mas nunca colocarmos nossa dependência máxima achando que a criatura pode nos redimir e nos dá a fonte de todas as respostas. E é por isso que ele coloca essa ideia, né, de elevar os olhos para os montes e perguntar: de onde me virá o socorro? E ele mesmo responde no verso 2: o meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Então ele próprio responde, né, o salmista, como uma espécie de monólogo, ele conversando consigo mesmo, mas ao mesmo tempo colocando isso diante de Deus, mostrando: Deus, eu muitas vezes é como se ele dissesse, muitas vezes eu divago o meu olhar olhando primeiro para os montes, de onde eu não deveria olhar. Ele sugere isso, ele não diz de forma tão clara, mas no final ele mostra onde realmente estava a sua confiança, no Deus que criou os montes, no Deus que me criou e que te criou. E o texto, eu queria agora nessa parte final, concentrar de forma mais resumida, apenas destacando algumas verdades bem claras aqui nos verbos, né, desse texto, né? Ele não permitirá que os teus pés vacilem. Aqui é aquela ideia que a gente fala no Nordeste, né? Aquele que apruma você para andar, né? Imagine um pai, uma mãe, quando estão ensinando a criança
a engatear na bicicleta, para começar, a criança que já anda, né, normalzinha, e tá começando a andar de bicicleta sem rodinha. Imagina aqueles primeiros dias, tem criança que cai, rela todos os braços, o rosto, né? Enfim, algumas têm um trauma, não querem andar mais nunca de bicicleta, enfim, mas o cuidado de um pai ou de uma mãe ensinando uma criança lá de bicicleta, desde pequenininho, mostra ali o senso de proteção, a didática de acompanhar cada detalhe, de ver cada movimento, e então, por mais que o pai e a mãe queiram o bem, claro que de vez em quando tem que soltar um pouquinho, mas soltar ficando perto, igual uma águia, mostrando aquela ideia de, né, proteção e sabedoria didática. Assim o texto quer mostrar para nós que nós temos alguém que cuida de nós, que nos ensina a caminhar, que nos ensina a andar e que nos protege, que apruma nossos passos. Olha ainda o versículo de número 3, ele diz no final, né, não dormitará aquele que te guarda. Então, e ele vai reforçar isso, é bom a gente ler esse texto junto com o 4, versículo 3 e 4, né? Ele diz, é certo, ou seja, tenho como garantia que não dormita nem dorme o guarda de Israel. Percebe que a expressão de dormir aqui é enfatizada 3 vezes, propositadamente, para mostrar o seguinte, enquanto guarda-costas humanos são vencidos por sono, são vencidos por cansaço, pelo peso bruto de um dia intenso de trabalho, e isso quer mostrar que nós, seres humanos, somos limitados, somos frágeis, somos muito vulneráveis, não só pelo Covid-19, mas por uma outra série de coisas ligadas à nossa vida. Todavia, há um alguém supremo, superior, Deus. E esse alguém que não cansa, que não se fatiga e que trabalha de dia e de noite para aquele que nele confia, é nesse alguém que fiamos nossa confiança. É verdade que a Bíblia diz que Deus descansou do seu trabalho, mas não no sentido de abrir a boca, como alguns acham que descanso de folga é ficar no sofá, um controle remoto e estirar assim totalmente o estresse dessa forma. Não, não é essa a perspectiva bíblica que traz de Deus quando dele descansa. Mas ele se deleitou, ele teve prazer naquilo que ele criou, e por isso que lá em Gênesis enfatiza isso, se não me falha a memória também, Deuteronômio repete essa ideia, porque Deus tem prazer naquilo que criou, e ele também quer que nós tenhamos o descanso físico, mas sobretudo o descanso de contemplá-lo em adoração, marchando em fé, confiantes que de fato e de verdade, nosso Deus jamais dormirá, jamais ele será vencido pelas coisas deste mundo. E interessante e ilustrativo isso é Jesus Cristo naquele momento no Getsemane, no jardim do Getsemane, no momento de grande tensão, de conflito. Ele, divino humano, ele teria sono como ser humano, mas ele venceu o sono, ele teve opinião naquele momento, ele teve força, porque ele estava num momento de guerra espiritual, ele estava num momento de total consagração, e ele naquele momento então mostra que sua perseverança era mais forte, e foi não só para vencer o sono, mas para vencer o meu e o seu pecado na cruz do Calvário, e nos dá plena e perfeita libertação. E um dia na glória nós teremos isso. Aqui nesse mundo, mesmo já regenerados, nós ainda lutamos contra o pecado, porque o céu não é aqui. Então, marchamos confiantes no caminho do Senhor. O texto ainda diz, queridos, no verso de número 5, né? O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, a tua direita. Que ideia de proteção, Ele é quem nos guarda, Ele é nosso guardião. Ele sim é o nosso verdadeiro guarda-costas, que nunca falha. E no verso 6 diz, né? De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. Aqui traz a lembrança daquela passagem quando o povo de Israel estava caminhando no deserto e eles, aliás, eles tinham, né, a contemplação da coluna de nuvem durante o dia e a coluna de fogo durante a noite para iluminar o caminho, de maneira que a presença de Deus estava tremendamente contínua na vida deles. E no verso 7 diz aqui, né? O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O 8 completa e finaliza. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. O salmista parte do argumento da certeza. Ele cria e por isso ele garante em escrever isso aqui, inspirado pelo Espírito Santo de Deus. O Senhor te guardará, né? A ideia de todo mal. Isso não significa que não pegaremos Covid-19. Claro que a gente torce e ora para que ninguém dos nossos pegue, né? Essa doença e quaisquer outras. Todavia, somos vulneráveis, frágeis, como já falamos. Então, risco corremos, né? Mas a grande perspectiva é que Deus caminha conosco, né? Daniel orou, mas nem por isso deixou de ir para a cova dos leões, mas Deus o livrou na cova dos leões, né? Paulo orou 3 vezes pedindo que Deus afastasse o espinho na carne. Deus permitiu que Paulo entendesse que aquilo era para lapidar ele e que ele deveria entender que a força de Deus era maior que aquela fraqueza provocada pelo espinho em sua carne. E o texto aqui finaliza dizendo, né, irmãos, como já lemos,
que Deus guardará a saída e a entrada do povo dele desde agora e para sempre. Então aqui a bênção é uma bênção perpétua, é uma bênção constante. Então lembre-se sempre disso. Deus caminhará sempre conosco e Ele também quer que entendamos que Ele é nosso amigo supremo, Ele nunca falhará e ao mesmo tempo Ele é o nosso guardião por excelência. Que Ele abençoe sua vida, o seu sono e a continuidade dessa semana em sua presença. Um forte abraço.